Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel, sou fisioterapeuta da Salutem Clínica e hoje a gente está aqui para o nosso primeiro Salutem Cast. É o nosso podcast que a gente vai trazer muitas pessoas de vários assuntos para a gente conversar aqui, tá bom? É, eu vou apresentar agora a nossa primeira entrevistada, a doutora Andréa Borges. Oi, Andréa, tudo bom? Oi, Raquel, tudo bom? Fala um pouquinho sobre você, primeiramente. Quem é a Andréa Borges aqui na Clínica Saúde? Tá. Então, eu sou fisioterapeuta, eu tô formada há quase 30 anos, e aí ao longo desses 30 anos eu venho me especializando em algumas áreas, especificamente o movimento. E aí, estudando o movimento em diversas linhagens diferentes, né, eu acabei caindo no Pilates, na Yoga e em diversas outras nuances, digamos assim, que tem a ver com o Pilates e a Yoga, né, dentro da fisioterapia. Certo. E fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do movimento dentro desse teu novo projeto, que a gente vai falar já já dele um pouquinho. Mas o que se trata? Como começou? Por que desse projeto? E já já a gente fala o nome dele. Vamos Tá. fazer um mistériozinho aqui. Então, tudo começou porque a gente vem ver padrões de movimento nas pessoas e a gente vê que eles estão automatizados. As pessoas, principalmente depois da pandemia, eu acho que com a demanda muito grande de internet, de celular, de telas, elas ficaram muito no piloto automático mesmo, de ter uma produtividade, não conseguir separar o que é trabalho, o que é lazer, o que é casa, é sempre com o celular na mão, sempre produzindo. E isso vai criando um vício desse automatismo e também de muitas respostas imediatas. Você pega no celular e você já tem ali tudo na palma da mão, Imediatismo, no né? imediatismo, né? É tudo muito fácil, né? Muito mastigado. E isso leva também a um automatismo dos movimentos, da percepção do próprio corpo. A gente fica muito engessada, né? Além de engessada, eu acho que fica sem percepção, entendeu? Sem autopercepção. Você vive muito para fora e não se recolhe, não se observa, não presta atenção no que está acontecendo dentro de você. Não só em termos de movimento, né, de músculo, articulação, mas de movimento interno, de perceber as suas emoções, de perceber os seus pensamentos, o que acontece fisiologicamente. Às vezes você está com algum distúrbio, vamos supor, intestinal, e você não presta atenção naquilo. Quando você vai se dar conta, é quando você já precisa ir para o médico fazer exame, que já está bem mais agravado do que o que estava lá nos primeiros sinais e você passou batido. Porque as pessoas não param mais para se observar. Que aí já está remediando, né? A gente já Isso, a doença, o problema, ele já vai estar instalado, né? E exatamente. quando a gente consegue perceber isso do início, a gente consegue, né, Muitas vezes prevenir. ou minimizar. Isso. Exatamente. Certo. Então vamos lá. Como é que chama o teu projeto? Então, começou como projeto Reconexão. Eu coloquei, vi vários nomes e acabei escolhendo esse porque eu achei mais apropriado no sentido de fazer com que as pessoas realmente se reconectassem com elas mesmas através do movimento. Então, dando as aulas de Pilates, o que é que eu vejo? As pessoas todas elas fazem os movimentos mecânicos, fazem os movimentos acelerados, não pensam no que estão fazendo, não sentem o que estão fazendo e não respiram. Né? A respiração também é sempre muito curta. É como se elas tivessem que ter um resultado imediato e elas vêm, fazem a aula e saem, elas querem sentir alguma coisa e têm que sentir alguma coisa. E normalmente esse ter que sentir, das duas, uma, ou ela já chega trazendo uma demanda de dor e quer que a gente resolva ali na aula, ou então ela não está sentindo nada, está bem, mas ela quer sair sentindo que fez um exercício, uma atividade física vigorosa, no automático. Tem que Meio ser, que fazer por fazer, como se fosse quase uma musculação. tem que ser, era isso que eu ia falar, aquela atividade que ela fique suada, Dolorida. dolorida, tem que ser uma coisa pesada, né? E muitas vezes não é isso que o corpo está precisando, é justamente o contrário, né? Isso. E aí, por conta de tantas pessoas que chegam, né, sem conseguir respirar direito, sem conseguir prestar atenção no próprio corpo, exigindo
mais do que o que ele precisa, querendo uma performance, em vez de parar e se escutar, foi que eu comecei a estudar mais a questão da fáscia, dos exercícios somáticos, e isso vem, até que culminou agora, finalmente eu consegui fazer, depois de ter feito uma formação anterior de yoga, que não foi muito legal, estou terminando uma agora que eu considero muito boa, e dentro dessa formação teve uma professora, uma aula, que dava uma parte de somático. Então aí eu percebi isso, não, ela trabalha dessa forma, então eu consigo também fazer uma aula só de exercício somático que eu já vinha fazendo de uma forma meio que adaptada no Pilates. O aluno chegava com uma demanda e eu dizia, vamos fazer os exercícios hoje para você já melhorar dessas suas dores, diminuir um pouco essa crise, mas não são os exercícios de Pilates. Né? Eu fazia questão de deixar claro que aquilo ali não era Pilates. E aí eu não perdia também, entre aspas, tempo explicando o que é que eu estava fazendo. Eu fazia, a pessoa... Deixava ela sentir, né? Ela sentia e ela saía bem melhor. Ai, que ótimo, que coisa boa e tal. Se sentindo super bem, mas ficava por isso mesmo. Depois que eu fiz essa disciplina na formação de yoga, aí eu vi que era possível realmente montar uma turma disso, né? Entendi. Dessa forma de dar aula, só com exercícios somáticos. Então me fala agora, como é a aula? Vamos dizer, é o meu primeiro dia e eu vou fazer a aula de reconexão. Como é a aula? A princípio, eu imaginei uma aula onde eu pudesse ter essa liberdade de criar, né, um movimento que eu achasse que fosse ideal para aquela turma naquele dia, né? Então eu planejo a aula, então vamos supor, hoje eu vou fazer a aula com bolinhas de tênis, né, bolinhas pequenas. E aí a gente faz uma liberação do corpo toda com aquelas bolinhas. No outro dia eu posso usar umas bolas maiores, aquelas de fisioterapia de mais ou menos 25 centímetros. E aí vamos soltar o corpo com aquelas outras bolas, já é uma outra sensação. Outro dia a gente não vai usar nada, vamos fazer exercícios de alongamento, ou só de respirações, ou de automassagem. E aí existe uma miscelânea muito grande de intervenções de acessórios que eu posso usar e de investigações minhas mesmo. Eu fazendo em mim, como aluna, e também eu fazendo cursos, né, procurando estudar de diversas formas possíveis, como é que eu posso acessar esse corpo, desbloquear alguns padrões e fazer com que a pessoa se reconecte com a essência dela. E o público? Qualquer pessoa pode fazer a aula? Existe um público específico? Tem algum tipo de patologia, doença que é mais específica? Ou não? Ela é indicada para todo mundo? Indicada para todo mundo ela é. Agora, você tem só que ter cuidado, porque num trabalho como esse, que aparentemente é super simples, é muito suave, né? Não tem... Parece ser suave, né? Não, fisicamente falando, ele é muito leve. Qualquer pessoa tem condições físicas de fazer. Mas quando você começa a mexer, o que é que acontece? Você começa a integrar o seu sistema nervoso. Você mexe no sistema nervoso simpático e no parasimpático. Então, você faz uma autorregulação do seu sistema nervoso. E a gente sabe que o sistema nervoso é o primeiro sistema que é formado ainda quando a gente é feto. Então, todas as impressões da nossa vida estão gravadas lá. E aí você tem que tocar nesse sistema, né, nesse ponto, entrar, né, dessa forma no corpo da pessoa de uma forma muito segura, muito responsável. Até porque pode aflorar, né? Exatamente. Sentimentos, emoções que Isso. a própria pessoa nem esperava que fosse sentir. E é por isso que você tem que ir com muita cautela, porque você vai acessar coisas dessa pessoa que aparentemente ela não esperaria que fossem acessadas. Ela está indo fazer uma aula de físico. Ela não está indo para uma terapia. Sim. Quando ela vai para a terapia, ela já está esperando. Que pode aflorar emoções, né? Vir choro, Exato. vir sonolência, vir raiva, né? Quando ela faz uma aula, digamos assim, né, de repertório somático, ela vai acessar essas memórias, essas lembranças, porque elas estão incrustadas no corpo, de alguma forma, mas ela não está meio que esperando por isso. Então, cabe ao professor sinalizar, olha,
A gente está fazendo uma integração do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. E isso pode reavivar algumas memórias em vocês, no sentido de trazer algumas lembranças, algumas recordações que talvez não sejam tão, é, digamos assim, facilmente acessadas de uma forma natural, sem a gente cutucar lá. Entendi. Então a pessoa já se prepara, porque quando ela sai da aula, talvez na aula nem tanto, Nem sinta, mas mas depois. depois ela vai. E aí pode vir em formato de quê? De sonhos mais abundantes, é, de ela conseguir, ela pode ficar mais calma no dia a dia, ou ela pode destravar e ficar mais tagarela, se sentir mais solta, mais livre. Ela pode conseguir, a partir dali, começar a dizer mais não. Ela pode ficar mais introspectiva, ficar mais quieta, querer ficar mais nessa introspecção mesmo. Então, você acha que realmente pode mexer no inconsciente? Pode, de alguma forma mexe, porque tem a ver também com o sistema límbico, Sim. né? Então você vai despertar nessa pessoa várias reações que são inerentes a ela, porque é a autorregulação do sistema nervoso dela. É. E aí é o que ela precisa. Pode ser que uma pessoa chegue com uma demanda e ela saia, vamos supor, eu me sinto muito cansada no meu dia a dia, então ela saia se sentindo mais revigorada, mais energia. Outra pessoa já seja o contrário, ela chega ligada na tomada, no 220, e aquela pessoa precisa desacelerar, ela vai desacelerar no dia a dia dela. Mas é a mesma aula para todo mundo e é uma aula muito tranquila. E tem alguma contraindicação? Alguma pessoa que ela não está apta a fazer essa aula? Aconteceu comigo já, agora depois da gente começar essas aulas, de uma pessoa ter labirintite. E aí tem alguns movimentos que você faz de cabeça, mesmo que sejam bem lentos, mas ela provocou. Pode mexer nos cristais, né? Isso, e ela ficou sentindo nauseada e preferiu parar. Apesar de que até mesmo isso, com o tempo, óbvio que, né, no limite da pessoa, ela ia conseguir regulando também. Porque a aula toda ela é voltada no sentido da pessoa conseguir fazer sempre no limite dela. Então, se ela movimenta, no caso dessa pessoa, se ela movimenta a cabeça e ela sente tontura, ela não vai mexer a cabeça. Mesmo que a proposta seja essa, durante aquele movimento específico. Mas ela vai fazer o que ela pode, nos limites dela. Sempre sendo confortável. Você não ultrapassa nunca os limites de dor da pessoa, ou de desconforto. Interessante. E os benefícios esperados? O que é que a gente pode esperar, né, dessa aula depois, quando a gente começa a fazer e tem uma certa disciplina e está na aula de reconexão? Então, a primeira coisa que eu falo é que a gente segue um protocolo, mais ou menos, que aí, voltando um pouquinho, depois que eu comecei as aulas, aí veio a formação realmente em yoga terapia somática dentro da outra turma de formação de yoga. E a professora, ela montou um protocolo e a gente está seguindo esse protocolo. Dentro desse protocolo existe alguns asanas, existe os somáticos e existe uma meditação final. Só para o pessoal entender, asanas São as posturas da yoga, né? Certo. Então, são asanas muito específicos para aquela prática ali. Não é você não vai chegar lá e vai ver aqueles movimentos de yoga que a gente tem costume de ver normalmente. Né? E aí, antes da formação em yoga terapia somática, eu já tinha incluído na minha sequência de aula a meditação, porque ela é um fechamento, ela é muito importante que haja a meditação e no final uma partilha. Justamente porque é nesse momento da conversa que a gente integra. A partilha que você fala é cada qual dizer um pouquinho o que passou, o que sentiu, como Isso, e é aberto também, né, da forma que ela quiser. E assim, inclusive eu posso querer incrementar essa partilha na forma de ela, em vez de ela falar verbalmente naquele dia, ela ir lá e escrever, ou ela fazer um desenho. Legal. E esse momento ele é importante porque ele vai integrar tudo que foi feito na aula. Então, aí a gente está fazendo como? A gente faz os exercícios somáticos, faz os asanas, pode fazer ou não algum exercício respiratório e faz a meditação final. Porque quando você medita no final, o objetivo, a final das contas, é trazer a pessoa para ela mesma. E nada mais indicado do que a meditação. Só que as pessoas têm essa dificuldade de meditar.
porque elas não conseguem primeiro sentar no chão. Para muitas pessoas é difícil. Depois elas têm dificuldade, beleza, consigo sentar no chão. Mas sentar em alguns minutos parada no chão é quase impossível para a maioria das pessoas. É difícil, muita gente não consegue. Então, toda essa prática inicial é justamente para preparar o corpo da pessoa e a mente da pessoa para ela chegar no final, conseguir ficar sentada no chão ou não, mesmo que ela sente numa cadeira, encostada na parede ou aqui, não importa para mim nesse momento, importa que ela consiga sentar, fechar os olhos, ou de olho aberto, olhando para uma vela também. A forma da meditação, até isso eu vario também, para adaptar e ficar um pouco mais dinâmico para aquelas pessoas que estão chegando ali agora, muito agitadas do mundo e não conseguem parar serenamente. Então, o importante é que a gente faça essa preparação toda antes do corpo dela e da mente, para no final a gente conseguir meditar. No começo, eu comecei com elas 3 minutos, depois a gente aumentou para 6. Na última aula, eu consegui fazer 13 minutos de meditação. Ai, que legal. E elas todas sentadas, bonitinhas, sem encosto, sem cadeira, sem parede, sentadas confortavelmente. Uma delas a pé falou que não conseguia sentar, passar muito tempo, porque o joelho doía, o quadril muito elevado, muito preso, a outra também. E elas todas conseguiram ficar felizes da vida, elas nem elas acreditaram quando eu falei o tempo no final. E foi muito bom. E aí, assim, voltando à tua pergunta, os benefícios, né? A prática, ela parte do pressuposto que você não adianta você fazer só um dia na semana, que é a nossa proposta. É como se eu chegasse para você, Raquel, André, eu quero emagrecer. Então, Raquel, tu vai ter que fazer exercício e dieta. Adianta fazer uma vez na semana? Não, de jeito nenhum. Não adianta. Tem que ter a constância. E vira um hábito, né? Isso. Então, a mesma mudança. Exato. A virada de chave. A mesma coisa lá. Ali é só, digamos assim, uma introdução para elas, no início. Elas estão sendo apresentadas a aquele tipo de movimento que é novo para elas. E a possibilidade que elas têm, elas percebem na prática que é possível elas relaxar fazendo algum tipo de movimento e depois conseguir sentar e meditar. Muito legal isso. E isso é muito rico na vivência de vida legal, delas. E aí depois, aí elas aprendem, eu falo sempre que elas têm uma sequenciazinha mínima para elas fazerem em casa. E aí o ideal é que elas façam todo dia em casa e no final tem o caderninho de anotações dela, o diário de anotações da prática. Ao final da meditação, elas vão lá e escrevem. E aí isso depois ela faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ver a mudança de vida da pessoa. Muito legal. Que com 1 mês elas já me relatam várias mudanças. Imagina ao longo, né, dos meses, dos anos da vida. É transformador na vida de uma pessoa. E, André, como é que a gente faz para participar? Como é que a gente chega a essa aula? Então, eu estou dando essas aulas aqui na ABB, né, através da Salutem, de segunda-feira às 5h30 da tarde, até 1h10 mais ou menos de aula. E antes a gente faz uma pequena avaliaçãozinha, exatamente para a pessoa. Essa avaliação é mais interessante para a própria pessoa se ter um norte, né? Para poder ela ter um referencial de no mês seguinte, daqui 3 meses, 6 meses, como é que ela estava e como é que ela está agora. Ela preenche essa fichinha, fica comigo, mas eu fico guardada. Daqui 1 mês a gente reavalia. Mas a gente está aqui toda segunda-feira, 5h30 da tarde, aqui na Salutem. Daqui a recepcionista direciona para a sala onde acontece a aula. André, eu vou ter que finalizar. É uma pena que o papo tá bom, passa muito rápido. Impressionante. Sim. Então, gente, vamos finalizar aqui o nosso papo com a doutora Andréa. Queria mais, mas enfim. E é isso, pessoal. Eu sou a Raquel, sou fisioterapeuta aqui da Salutem, estou aqui levando essa conversa com a doutora Andréa. E o Salutem Cast, ele vai trazer muito, muito tema interessante. Se você não segue a gente no Instagram, passa a seguir. E no YouTube também, que a gente vai agora estar lá no YouTube, o nosso Salutem Cast. Obrigada pelo convite. Estamos Tá. às ordens, se precisar de mais alguma coisa. Com certeza vamos conversar sobre outros assuntos. Tá bom.